convidar ao Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Glória a Deus. Nós somos acostumados com a mesmice. Não há nada que se habitue, ou não há ninguém que se habitue, ou que se conforme tanto com as coisas, quanto o ser humano, quanto nós. Nós temos esse hábito. Nós podemos sentir algumas perdas na vida, mas logo ou algum tempo nós nos acostumamos. A gente pode até não gostar de um vizinho que é importuno, um vizinho incômodo, mas a gente também se acostuma com isso. A gente pode até não gostar de uma igreja por N motivos, a gente pode ter vários motivos para isso, mas a gente se acostuma. A gente vai ficando e a gente vai levando. Nós somos cadenciados pela adaptabilidade. O que você faria se você tivesse a oportunidade única de uma vez na sua vida se encontrar em um lugar aonde você pode ter qualquer tipo de problema ou de enfermidade, e esse problema fosse resolvido com um toque sobrenatural? Será que você se agarraria a essa oportunidade? A nossa leitura de hoje em João capítulo 5 nos leva para Jerusalém, ao redor de uma piscina, de um tanque chamado Betesda. Um tanque que ficava à porta das ovelhas, diz as Escrituras, chamado em hebraico Betesda, significa casa da misericórdia, é o que significa Betesda. Dezenas e talvez centenas de pessoas. Era um tanque que era compartilhado com cinco andares ou 5 compartimentos. Dezenas de pessoas doentes, motivadas por uma crença comum da época. Não se sabe se de fato acontecia, se um anjo vinha, não se sabe se as águas realmente eram movimentadas por um anjo. Inclusive, não sei se na sua Bíblia é assim, mas na minha Bíblia, quando fala sobre esse tanque, sobre a possibilidade de um anjo vir e agitar as águas, é colocado esse versículo entre chaves. Ou seja, é uma possibilidade, mas não é certeza. Mas era uma crença comum, todo mundo acreditava, ou algumas pessoas acreditavam nisso, ou muitas pessoas acreditavam nisso. Se reuniam ao redor desse tanque com a chance de uma vez por ano poderem, alguns deles ou um deles, ser curado. É mais ou menos para você entender como você encontrar uma lâmpada mágica e você ter a oportunidade de fazer um pedido. O que você pediria? Eu pediria a oportunidade de ter oportunidades infinitas de pedir. Tem que ser esperto, né, irmão? Você só tem um pedido. O gênio está na sua frente. Faça o seu pedido. Tem gente que vai pedir carro, casa, casamento. Eu certamente pediria. Eu quero a oportunidade infinita de poder pedir para sempre. Pronto. Resolvi minha vida. O fato é que essa situação, de uma maneira totalmente sem explicação, diz que supostamente acontecia uma vez por ano, o tanque dividido
expectativa de um mover sobrenatural das águas. E aparentemente aconteciam curas ocasionais. Por que eu estou falando que aparentemente? Porque essa é uma crença da época. Inclusive, alguns estudiosos da lei, alguns teólogos dizem que o movimento das águas acontecia devido ao abalo sísmico de vulcões que ficavam perto. É uma situação complicada. Por parte dos judeus, havia a crença essa que a Bíblia diz, que um anjo eventualmente movimentava as águas. Segundo a tradição, a Bíblia, a história diz que quando isso acontecia, a água adquiria certas propriedades curativas, curadoras, e a Bíblia, a história conta que o primeiro que pulasse dentro da água seria curado. E embora fosse a crença da época, dessa época, a Bíblia não nos afirma se de fato isso acontecia. E nem Jesus usou essa atuação angelical para curar quem quer que seja. Entre outros rumores, olha que coisa interessante, havia uma lenda árabe em torno dessa narrativa. Só que em vez de eles falarem que vinha um anjo uma vez por ano, eles falaram que era um dragão que vinha do abismo. Olha só. E pensa, isso foi se espalhando, as pessoas foram conhecendo essa história. E a gente, principalmente quando está doente, não quer perder a oportunidade de quando a gente sabe que tem um curandeiro por perto, ou alguma possibilidade de cura por perto. A crença árabe dizia que quando esse dragão acordava, as águas paradas se movimentavam, se agitavam, e por causa disso promovia a cura. Quer ouvir outra? Além dessa, tinha uma outra crença pagã dos gregos que dizia que esse movimento era de um deus chamado Asclépio, ou Esculápio, tanto faz, para os romanos. E havia cultos e templos dedicados a esse deus, que diziam que era filho de Apolo, na mitologia grega, conhecida como o deus da cura e da medicina. A figura dele estava sempre relacionada a uma serpente em volta a um bastão. Hoje é o símbolo da medicina. Mas na crença daquelas pessoas, que eram judias, para ser curado das suas enfermidades, bastava você pular, que as águas movimentadas pelo anjo te curavam. O problema é que se fosse de fato assim, somente os menos enfermos conseguiriam cura. Porque se a proposta era, o anjo vem, mexe as águas, o primeiro que pular, ou seja, não tem lugar para segundo, não tem lugar para terceiro, o primeiro que pular, ele se jogar na água, não importa como ele caia dentro da água, não importa se ele se machuca quando ele cair na água, se ele foi o primeiro, tudo que ele tiver de enfermidade seria curado. Assim era a crença. Imagina que você está enfermo e que a sua única possibilidade é um tanque num determinado lugar, e você foi informado do seguinte, que o tanque está lá, que a água está sempre parada, é uma cisterna de água parada, mas que de vez em quando, sem aviso prévio, um anjo aparece. Não, você não vai ver esse anjo, ele é invisível, mas ele dizem que vem, então você tem que ficar olhando para a água. Esse anjo não tem agenda, esse anjo não vai te avisar quando ele for vir. Olha que loucura. Quando a água se mexer, o que você faz? Você pula o mais rápido possível. De preferência, você pula na frente de centenas de pessoas que estão ao seu redor com problemas.
ser o primeiro. Porque nesse tanque, o primeiro é sempre o único. Não tem segundo. É primeiro que entrar será curado. E depois, se você perdeu a sua oportunidade, se você pulou fora de hora, agora tem que esperar o anjo voltar, sabe Deus quando. Imagina a loucura. Imagina, irmão, o quadro de tensão que tinha ao redor desse tanque. Todo mundo olhando para o tanque. Não tira os seus olhos do tanque. Todo mundo de olho nessa água parada, aguardando esse bendito anjo, que não tem agenda, como eu já disse. Ou se ele tem alguma agenda, ele nunca vai expor. Ninguém sabe quando ele vai vir. Sabe Deus. Talvez ele venha no horário comercial, pode vir num horário, uma hora extra, pode vir de madrugada, inclusive. Quando ele vem, não sei. Então qual é a única possibilidade que eu, enfermo, tenho? Ficar atento o tempo todo, olhando para essa água parada. Porque quando essa água for movida, eu tenho que pular. Então é o seguinte. Primeiro, as pessoas entendiam isso lá. Elas eram gabaritadas nisso. Primeiro, você tem que estar atento. E segundo, o mais importante, você tem que estar próximo, o mais próximo que você puder estar. Em terceiro lugar, todos ao seu redor são os seus concorrentes. Não existe cooperação. Não espere uma ajuda solidária. Ela não vem. Inclusive, quando eu leio esse texto, eu penso na igreja evangélica brasileira, que me parece estar ao redor de um tanque, esperando algo muito grandioso acontecer, mas que cada um defende o seu, porque na verdade, quando vier este algo grande, só um ou só alguns terão oportunidade de recebê-lo. Então fique atento, para não perder a sua vez. E aí eu olho para a igreja evangélica brasileira e eu vejo exatamente o que eu vejo ao redor desse tanque. Não há cooperatividade, não há compaixão, não há solidariedade. Esqueça isso. Porque eu preciso da minha bênção e não vou desistir. Eu preciso ser abençoado. Ah, mas o irmão do teu lado também precisa. Não, espera. Talvez o anjo venha de novo. Talvez aconteça de novo e esse que está do meu lado vai receber na vez dele. Agora é a minha vez. E a gente fica ao redor de algo que a gente nem sabe o que é, esperando por coisas que a gente nem sabe se vem, ouvindo em muitos dos púlpitos e altares promessas que a gente nem sabe se de fato vieram de Deus, porque muitas delas realmente não vieram de Deus. E a gente fica esperando. E a gente fica esperando. E alguém do nosso lado é abençoado. E a gente troca. Acredito. Era a minha vez. Ele roubou minha bênção. Inclusive eu já vi. Ai, Jesus. No momento da bênção apostólica, que ela de fato é a ordenação da bênção de Deus sobre nós, então eu preciso recebê-la todos os cultos, se possível. Mas eu já vi gente, que o grande amor de Deus, o Pai, na hora que começa a falar, a pessoa levanta a mão, e se outra pessoa levantar a mão e ficar próxima da mão dela, fala: ei, tira a mão, você vai roubar minha bênção. Eu já vi. Ninguém me contou. Cantamos, pregamos, oramos, quase sempre de forma muito egoísta. Quase nunca
nós colocamos as nossas mãos sobre os nossos irmãos e falamos a oração mais corajosa que eu já tive que fazer. Senhor, eu preciso da sua bênção, mas se for para eu ser abençoado, meu irmão não for abençoado, eu espero a minha vez. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa essa família. Uma oração corajosa. Todos os que estão ali são concorrentes, todos estão buscando exatamente a mesma coisa que você, serem os primeiros, ou seja, os únicos. Só tem um lugar, o primeiro chegou, entrou, curou. Você sai, mas graças a Deus, porque o anjo passou por ali, você conseguiu pular. Lamenta pelos demais que ficaram. Você espera e deseja que o anjo não demore muito, que o anjo seja breve, e que aquelas pessoas suportem com vida, porque tem mais essa, que elas suportem com vida até que o anjo volte novamente. Olha que coisa maluca. Porque provavelmente, dependendo do tipo de enfermidade que alguma pessoa tinha, ao redor do tanque, talvez ela não sobrevivia mais um ano. Poxa, ano passado nós cantamos parabéns para o seu Zé, estava aqui há tanto tempo, veio faleceu. É triste, né? Agora imagina a briga para pular, quem vai ser o primeiro do tanque. Imagina o desespero dos que não conseguiam pular e tinham que esperar mais um ano, mais algum tempo, para que novamente tivessem a oportunidade de pular nesse tanque. Como eu disse, isso se a saúde suportasse mais 365 dias. Nesse quadro de tensão, essas pessoas não tinham como ver Jesus mesmo. Igreja evangélica brasileira, enquanto a igreja estiver nesse quadro de tensão, cada um buscando o seu, cada um buscando para si, nesse quadro egoísta de que eu preciso ser o primeiro, não importa, custe o que custar, nós não vamos conseguir ver Jesus mesmo. Porque a gente está focado. E agora a Bíblia diz que Jesus vai para esse tanque. Um tanque que é provável que ele tenha passado por ali muitas vezes, ou tantas quantas foram as vezes que ele ia celebrar a festa, que alguns dizem que era Páscoa. Todas as vezes que ele ia celebrar com a sua família, com seus pais, aí seu pai falece, seu pai morre, ele continua indo, ano após ano, levar o seu sacrifício, oferecer como um bom judeu que era. Ano após ano ele tinha que passar, era um caminho que ele tinha que passar, que fazer. E talvez todos os anos ele olhava para o tanque e as pessoas estavam ali, num sofrimento, numa agonia, numa vida triste, sem esperança. Quem sabe quantas vezes, irmão, Jesus não tenha pensado consigo mesmo, que anjo eles estão esperando? Esse anjo que eles estão te esperando, que eles estão esperando tanto, talvez nunca venha. Mas talvez no seu íntimo Jesus olhava e falava: mas um dia eu vou lá. Eu vou parar lá. Talvez quando mais jovem era impedido pelos pais: não, meu filho, não vai lá, lá tem gente doente, você pode ser contaminado com alguma doença, a gente não pode correr esse risco. Você é uma pessoa importante para a história, você é uma pessoa importante para Israel, você não pode ir lá se misturar com gente suja. E talvez Jesus pensava: mas é justamente lá que eu tenho que ir. Porque ao contrário de qualquer pessoa normal, que toque numa pessoa enferma, e que essa enfermidade seja uma enfermidade transmissível, quando você fica perto dessa pessoa, essa doença passa para você também. Não é assim? Mas Jesus não, ele toca a pessoas com doenças transmissíveis, e aí eu estou falando também sobre pecado, eu também estou falando sobre um bocado de coisa. Ele toca na sujeira, ele toca na imundícia, e ele não se suja, muito pelo contrário, a santidade dele contagia aquela pessoa, e ela é curada, ela é tomada pela presença de Deus. É assim que pensava a mulher do fluxo de sangue: se eu simplesmente tocar na hora dos seus vestidos, não foi assim? Ele não se contaminava, ele põe a mão num caixão de uma criança e todo mundo fica pasmo, porque agora eram 40 dias sem poder prestar culto, ele estava impuro aos olhos dos judeus,
aos olhos da lei judaica. Mas Jesus não. Ele toca o caixão de uma criança morta, e a criança deixa de estar morta, porque ele olha para essa criança e ele diz: Efatá, levanta, abre-te. Ah, meu Deus. Jesus estava no tanque e essas pessoas não tinham tempo para ver Jesus. Eu acredito que se as pessoas se dessem conta de quem estava no tanque, se elas realmente soubessem, se elas realmente acreditassem que Jesus é o Messias, elas não estariam mais olhando para o tanque, elas tirariam os olhos do tanque para olhar para Jesus. Porque eu não acho, não acredito que Jesus tenha ido nesse tanque para curar um homem. Eu acredito que Jesus tenha ido nesse tanque para curar a todos aqueles que estavam ao redor do tanque. Jesus estava disposto, talvez, quem sabe, a esvaziar aquele tanque dos enfermos. E talvez se algum enfermo passasse por lá e olhasse e falasse: ué, cadê todo mundo? É que o anjo passou, mas não foi no tanque, foi ao redor dele. Essas pessoas não tinham tempo para olhar Jesus. Elas não tinham tempo para Jesus, assim como não tinham tempo para o próximo, para o outro. Elas só tinham tempo para si mesmas, elas só tinham olhos para aquela cisterna de água parada. E sabe qual foi o homem que Jesus curou, querido? Jesus curou o homem que não olhava mais para o tanque, porque já tinha desistido. 38 anos, meu Deus do céu. É muito tempo. Tanto é que Jesus pergunta para esse rapaz: escuta, você quer ser curado? E na minha impressão que eu tenho desse texto é que Jesus tenha feito essa pergunta para esse homem, porque talvez ele era o único que já não fazia parte daquela tensão ao redor do tanque, já tinha desistido. Era o único, ele desistiu. E Jesus disse para ele: o que aconteceu? Você não quer mais ser curado? Não está mais olhando para o tanque? Que coisa maravilhosa é Jesus, irmão. Aí esse moço responde, talvez ele não tenha se dado conta que era Jesus, ou talvez a fama de Jesus ainda não era tão grande quanto a gente pensava naquele dia. Ele diz uma frase que eu acho uma das mais extraordinárias. Ele diz: sabe o que é? É que eu não tenho ninguém para me ajudar. Você sabe talvez quantos milagres deixam de acontecer por falta de solidariedade? Só lembra de uma coisa: o significado do nome Betesda é tanque da misericórdia. Como se eu tivesse uma igreja chamada Deus é Misericórdia, e você entrasse na igreja acreditando que ia conhecer a misericórdia de Deus, só que quando você entra, você descobre que é o único lugar onde você não encontra a misericórdia. Você encontra rivalidade, você encontra tensão, você encontra egoísmo, você não encontra misericórdia. Jesus está lá. Aquele homem é o único que não olha para o tanque. Ele não estava olhando mais para o tanque, porque ninguém ajudava ele. É como se ele dissesse: olha, eu tenho um problema motor, eu tenho um problema de mobilidade, e eu nunca consigo chegar na hora certa. Esse problema que eu tenho me torna lento ao ponto de que passam as situações, o anjo, e eu não consigo. Por isso que eu posso acreditar. Eu ouvi de um pastor que todo pastor tem direito a ter um caderninho com as suas crenças pessoais. Isso não é heresia. Eu tenho meu caderninho de crenças pessoais. Eu acredito que não tinha anjo nenhum que ia nesse lugar. Eu sou meio conspiracionista. Essa semana eu estava pensando, eu ministrei aqui na segunda de manhã sobre esse texto. Eu estava pensando, quem sabe algum aproveitador não tenha espalhado essa lenda, essa fama do tanque, e ele pagava para pessoas que não estavam enfermas. Acredite, isso acontece hoje.
Ele pagava para pessoas que nem estavam tão enfermas, de vez em quando pularem no tanque e saírem do tanque felizes porque foram curadas de uma doença que elas nem tinham, só para poderem continuar a crença, sustentar a crença. É meu achismo. A Bíblia não diz, os teólogos não dizem, mas é meu achismo. Por que eu acho isso? Porque Deus não faria isso. Porque Deus, que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não me daria um lugar para curar uma pessoa apenas por ano, e a pessoa mais sortuda que fosse, conseguisse pular, seria curada, e as outras ficariam chupando o dedo. Deus não é assim. Meu Deus não é assim. O meu Deus, a Bíblia diz que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. O meu Deus é aquele que, quando você dobra os seus joelhos para orar, Ele se inclina do seu trono para te ouvir. A Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas e nem os seus ouvidos tapados, para que Ele não nos escute. Meu Deus não é assim. Meu Deus não favorece pessoas, não beneficia uns e prejudica outros. Não. Porque não é qualquer enfermo que seria curado nesse tanque, pela ideia, pela história. Ou então, se viesse de fato esse anjo, eu teria que ser mais ágil, ou eu teria que ser mais solidário para jogar alguém no tanque que estivesse pior que eu. Vocês estão entendendo? Diz amém. De modo que quando o anjo mexesse essas águas, já que era assim a história, essa pessoa rapidamente tomasse esse enfermo pelos braços e jogasse no tanque, porque não importa como ela vai cair lá, ela vai ser curada mesmo. Contanto que me jogue. Mas não tem ninguém para fazer isso. E aí eu vejo que talvez o maior milagre que está faltando nos nossos dias é o milagre da solidariedade. Da gente pensar na gente por último, para dar suporte para pessoas que estão precisando mais do que nós. Você pensa que lá no Rio Grande do Sul acabou a tragédia? Ela recomeçou. Está tudo ruim de novo. Pessoas que já tinham perdido, já tinham começado a limpar e a restaurar as suas casas, as suas igrejas, já perderam tudo de novo essa semana. Só que o problema virou notícia velha. Você não vai mais ouvir tanto isso na TV. Sabe qual é o problema? Eu ajudei da primeira vez, mas se eu ajudar agora eu não vou ter tanto like. Eu não vou ter tanta visualização. Então, outros ajudam. Nós estamos ao redor do tanque. O tempo todo você vê pessoas feridas, machucadas, enfermas, angustiadas, apavoradas, estão ao seu redor. Crianças que estão esperando que os seus pais lhes dêem um abraço, mas eles não têm tempo. Estão ocupados querendo ganhar dinheiro. Lembra que eu prometi para o meu filho que eu ia dar um iPhone para ele? Você sabia que ele não quer um iPhone, ele quer você? O iPhone é só uma distração enquanto ele não tem você. Jesus olha para esse homem, 38 anos. O que ele está fazendo ali? Será que esse indivíduo não tem família? As pessoas que estão ao redor dele, será que não perceberam que ele não vai conseguir chegar por si só? Não quero ofender ninguém, mas esse homem praticamente já faz parte da paisagem do lugar. 38 anos no mesmo lugar. Mas também vamos pensar, né? É melhor estar ali do que ficar dando trabalho em casa, né? Se você for como eu,
deixar viver 100 anos se for para dar trabalho para as minhas filhas. Se for para elas me darem banho, não precisa, pode me levar antes. Ninguém quer dar trabalho, ninguém em sã consciência, ninguém saudável mentalmente quer dar trabalho para outra pessoa. Talvez esse homem também não queria dar trabalho para a sua família. Então talvez todas as manhãs ele pedia para a sua família: olha, me deixe lá, porque pelo menos lá eu estou entre os iguais. A gente que não tem muito dinheiro, estou falando de mim, talvez você tenha, mas a gente que não tem muito dinheiro, eu não gosto de ficar perto de gente muito rica. Não gosto. A conversa não bate, sabe? Quando você está falando e pensando, como que eu vou pagar a conta amanhã? Jesus vai ver a conta de luz, vem se aumentar. A pessoa está assim: não, semana que vem eu estou pensando em ir para Londres. Acho que eu vou visitar o Palácio de Buckingham. Vou catar o trem, vou para a França, vou fazer um tour ali, Museu do Louvre. E você está do lado assim: não é meu assunto. Quer falar de criança doente, quer falar de pegar filho em hospital, eu conheço dessas coisas. Quer falar de ter que contar moedinha para comprar pão, tamo junto, irmão. É nóis. Visitar Palácio de Buckingham, só se for no Google. Então não dá para eu ficar com gente que a gente não fala o mesmo assunto. Então eu prefiro ficar entre os iguais, porque pelo menos eu me sinto bom. Estou no meu grupo, estou na minha turma. Não era assim desde a época da escola? Vai falar que você não fazia isso quando você ia para a escola? Você não ficava com gente que não se parecia com você, você ficava com gente que era com realidade parecida com a tua. De preferência, dependendo se você for um torcedor assíduo de algum time, você ficava com gente que torcia para o mesmo time. Muito pouco provável, não estou falando que é impossível, mas muito pouco provável, se você é um palmeirense, você se juntaria com um corintiano fanático. Não dá certo. E vice-versa. Principalmente no dia de jogo. Vocês podem até tentar assistir o jogo junto, mas nunca vai dar certo, porque vai dar briga. O juiz vai marcar uma falta para um e o outro vai falar: não foi falta, isso aí é pilantragem, o juiz está roubando. Não é assim? A nossa consciência, o nosso cérebro parece que faz questão de buscar os iguais. Porque a impressão que me dá é que quando você ama alguém que é igual a você, é como se você estivesse amando a você mesmo. Agora, sabe o que eu acho curioso numa família com filhos? Pais e filhos. Geralmente os pais têm conflitos com os filhos que mais se parecem com eles. Ai, a minha filha é teimosa, ela é assim, ela é assada. Tá, e você? Ah, eu também sou assim. Ah. Você está tendo um encontro consigo. Por isso que é tão difícil. Ela é respondona, ela faz isso. Me deixa aqui. Para de falar. Pelo menos eu estou entre iguais, porque um mundo sem medicina, um mundo doente, um enfermo, ele se torna um estorvo, um peso. Por mais que ele seja amado, por mais que ele saiba disso. Por isso que em muitas ocasiões da nossa vida, a solidariedade, ela vale muito mais do que a profecia. Ela é essencial, ela vale muito mais do que os dons espirituais. Fazer o outro se sentir amado, amada, quando ele que já está fora do jogo, ou pelo menos por um tempo está fora do jogo, e você consegue fazê-lo se sentir parte, isso é extraordinário. É o ato mais profundo de amor. Por isso que Jesus acabou com a gente, maridos, acabou com a gente, porque levou o padrão. O apóstolo Paulo fala: você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está de brincadeira. E assim mesmo se entregou por ela. Uma vez o marido me falou assim: eu não aguento mais, toda vez a gente briga, a gente discute, e eu sempre tenho que admitir que estou errado, mesmo quando eu estou certo. E se amar a esposa como Cristo amou a igreja? Pronto! Morrer todos os dias. Fazer com que o outro esteja numa
do que eu. É por isso que a oração de Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai orar sobre o Pai Nosso, e ele põe tudo nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é nosso. Não há meu, não há eu, não há para mim. Quando Jesus faz essa oração e te ensina, olha, quando você for orar, olha assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que Jesus está fazendo? Olha para o lado. Para de achar que só você tem problema, que só você passa por tristeza, que só você passa por dificuldade. Olha o tanto de gente ao seu redor. Quem aqui passa por dificuldade? Levanta a mão e não abaixa. Levanta. Tem gente que não passa, eu acho. Eu vou colar em você, irmão. Você que não passa. Fica assim. Fica assim. Olha em volta, irmão. Olha ao redor. Ainda que a salvação seja individual, se eu pensar só na minha salvação, eu estou sendo egoísta. O apóstolo Paulo diz que o verdadeiro evangelho é aliviar a carga um dos outros. Não me importa quanta teologia você tem, me importa quão solidário você é. Me importa quanto você ama a pessoa que está mais precisando de você. E às vezes não está fora de casa, não. Então essa história é a história de um paralítico que estava à beira de um tanque junto com várias pessoas enfermas, um tanque que tinha o nome de tanque da misericórdia. Não era limpo, não era um tanque saudável, não era um tanque cheiroso, porque diz que ele ficava próximo à porta das ovelhas. Sabe o que isso significa? Que pode ser que as ovelhas que eram sacrificadas passavam por ali, como também pode ser que quando se sacrificavam as ovelhas, o sangue escorria por ali. Imagina o cheiro. Imagina o tanto de mosca, de rato, de barata, de tudo. Aliás, uma pergunta que eu tenho para fazer para Jesus quando chegar no céu é: por que as baratas sobreviveram ao dilúvio? Só isso que eu queria saber. Não tem muita coisa, né? Não é tão difícil ele me responder um negócio desse. Jesus, por que as baratas sobreviveram ao dilúvio? Elas se esconderam na madeira, elas ficaram escondendo nos buraquinhos da arca, eu não sei. Imagina o cheiro. Além de agora estar ali, que a gente pode chamar de escória da sociedade, os rejeitados, os marginalizados da sociedade, além de tudo, esse tanque cheirava mal. E esse homem, assim como todas aquelas pessoas, se acostumaram a ficar ali. Aí passa Jesus. Jesus ignora o barulho da festa, as decorações, as notícias da época. Imagina, em todos os jornais: estamos em festa, é uma festa judaica, você não pode deixar de participar. Imagina os carros de som, os jornais. Jesus ignora tudo isso para olhar para um paralítico. E aí, toda vez que você pensar: ninguém se importa comigo, lembra disso que eu vou falar, ainda que você esqueça toda essa mensagem: Jesus se importa. Jesus ignora festas, Jesus ignora badalações. Me arrisco a dizer: Jesus ignora até cultos mais cheios do que esse, por sua causa. Repete essa frase comigo. Diga: Jesus está aonde a necessidade o convida. Chorou, se quebrantou, Ele está lá. Aquele homem tirou os olhos do tanque no dia que ele conheceu Jesus. O tanque até então era sua única esperança de cura, mas agora ele coloca toda a esperança na conversa com Jesus. Uau! 38 anos separaram esse homem do milagre.
não tinha mais expectativa de melhora. A única coisa na cabeça dele que ele tinha não há como trazer esperança, a não ser que a caridade, a solidariedade de alguém se adiante no milagre, me jogue lá no milagre, ele pensava. Mas ele não se deu conta que o milagre não estava disponível para os mais espertos, para aqueles que estavam mais atentos, para aqueles que eram mais rápidos, para aqueles que pregavam melhor, ou cantavam melhor, ou os mais talentosos. Os milagres, e o milagre estava à sua disposição, porque Jesus estava ali esperando ser solicitado. Jesus é a pessoa responsável por fazer essas trocas improváveis, impossíveis. A maior mensagem desse texto é que ele não está disponível para quem tem mais recursos, ele está disponível para quando ele é solicitado. Eu já falei isso aqui alguma quinta-feira. Os milagres de Jesus não são para confirmar o poder de Deus, são para confirmar a identidade de Deus. Os milagres de Jesus não falam do que ele pode, falam de quem ele é. Sabe onde ele estava? Betesda, tanque da misericórdia. Cada manhã quando você acorda, você sai de dentro do ventre da misericórdia de Deus, todas as manhãs. É como se a misericórdia de Deus estivesse ao lado da sua cama, sentadinha, esperando você acordar. E quando você acorda, ela abre os braços e fala: bom dia, hoje o dia será maravilhoso. Ah, mas eu estou cheio de problemas, cheio de dívida. Não, vai ser maravilhoso. Se você parar para observar o que você merecia, o que eu merecia e o que nós temos, você vai ver que a misericórdia de Deus em nossas vidas é muito maior do que os nossos problemas. Então você vai ser grato a Deus. Se eu e você acordamos hoje, não estamos no inferno, já tem muita misericórdia de Deus ao nosso redor. O tanque da misericórdia e o misericordioso estava ali. Não tenha medo, irmão. Só que para aproveitar essas oportunidades que Deus está nos dando, a gente precisa parar de apostar nas cisternas de águas paradas. E a gente precisa voltar os nossos olhos exclusivamente para Jesus. Quando é que a gente aposta nas cisternas de águas paradas? Quando a gente, diante da luta, diante da adversidade, da injustiça, do dissabor da vida, a gente acha que é o que a gente vai fazer que vai dar conta. É que a gente que vai mover alguma coisa, ou vai fazer acontecer alguma coisa, e a gente vai ficar prestando atenção nessas oportunidades, porque a gente vai saber na hora certa o que fazer, porque a gente acostumou com a vida. Só que a gente vai andando de frustração em frustração. A gente pensa que os amigos vão nos socorrer. Eu tenho muitos amigos. E a gente se dá conta que os amigos nem prestaram atenção. A gente tem esperança que alguém vai falar por nós, e a gente se dá conta que as vozes se calaram. A gente pensa que a nossa história, o nosso currículo, as nossas habilidades vão falar, e a gente se dá conta que o mundo é muito mais movido por indicações do que por capacidades e competências. A gente vai criando esquemas para tentar sair dessa angústia, criando esses esquemas para tentar sair dessa loucura em que nos colocam, ou que a gente se coloca, seja a vida, sejam os adversários, seja a enfermidade, sejam as dificuldades do dia. E a gente vai se dando conta que, puxa vida, o anjo não vem. O anjo não vem, irmão. Às vezes é pior, vai além. Ou ele demora demais, ou às vezes dá a impressão que ele só chega para os outros. Quem já teve essa impressão? Caramba, Jesus abençoa todo mundo. E eu?
Dizia um pregador que inveja é quando você se ressente com Deus por Ele ter sido bom com outra pessoa que não é você. E quando vê alguém conta um testemunho, então, ou a gente lê um testemunho de alguém, aí é pior ainda. Está desempregado há não sei quanto tempo, aí vem uma pessoa e fala assim: nossa, eu perdi o emprego segunda-feira, Deus é tão bom, na quinta-feira já tinha outra porta aberta. Aí você está assim na mesa e fala: não acredito. Não, tudo bem, glória a Deus, Deus foi bom para o irmão, mas e eu? Tá, você nunca pensou assim, só eu pensei. A gente tem que abrir mão dessas coisas. A gente tem que abrir mão desses esquemas. A gente tem que parar de esperar no que é imperfeito, no que está incompleto, no que é marcado pelo pecado, pela queda humana. Me dá tristeza quando eu vejo uma pessoa decepcionada com a igreja, porque embora eu sei que a igreja tem esse poder de decepcionar, se você se decepcionou é porque seus olhos estavam no tanque, não em Jesus. Eu amo meus irmãos, mas eu preciso parar de me decepcionar com eles, porque eles são imperfeitos, assim como eu. Eu preciso frequentar a igreja e servir a igreja, mas com um coração sabendo que eu preciso sobreviver a tudo que a igreja ainda é, porque ela ainda não é perfeita. Um dia ela vai ser. Um dia a noiva vai estar prontinha para o casamento, mas ela ainda não está. Sabe como que está a noiva no salão de beleza, com o cabelo todo bagunçado, todo bagaçado, está sem maquiagem, recém-acordado, com ruga. É assim a noiva. Mas meu Deus, você vai querer casar com esse estrupício? Vou, porque no dia do casamento essa igreja vai estar pronta. Então eu tenho que ter paciência. Me custa. Paciência me custa, Diogo. Tem que parar de apostar nesses esquemas. Eu tenho que abrir mão disso. Jesus sabe que eu não consigo, que você não consegue, que está fora do nosso alcance, que as nossas mãos não conseguem alcançá-lo. Não chegamos lá por nós mesmos, nós somos lentos. E muitas vezes parecemos paralíticos quando temos que ir em direção a Jesus. Ele sabe, Jesus sabe que os nossos adversários são enormes, são gigantes, são vorazes, são impiedosos, mentirosos. Jesus sabe que a enfermidade é corruptora, é corrosiva. É por isso que Jesus vem. E Jesus vem a tempo. Oh Jesus, 38 anos, era o tempo certo. Era o dia certo. Como diz as Escrituras, é o dia aceitável do Senhor. E Ele vai te dar a oportunidade de você conversar com Ele. Mas eu não posso ficar apostando em esquemas perdidos. Eu não posso estar apostando em esquemas imperfeitos. Eu não posso estar apostando em águas paradas, porque o anjo está demorando. Ficar olhando para tanques de águas paradas é o meu fim. Eu vou afundar. Você sabe que eu não sou salva-vida, mas eu sei como funciona. Quando você está no mar e você começa a se afogar, e o salva-vida vai na sua direção, ele tem uma única função: imobilizar você para não atrapalhar ele. Se você ficar se debatendo demais, ele sabe que não vai conseguir te salvar, porque se ele tentar, ele também vai afundar. Em vez de um afogado, serão dois. Sabe qual é o problema? Quando Jesus vem e nós estamos focados nas águas paradas, em cisternas, nós estamos focados em esquemas, não vai dar certo, eu sei como fazer, eu estou focado nisso. Jesus vem, quando Jesus vem, Ele quer me salvar, Ele quer me ajudar, mas eu estou me debatendo. Sabe o que Ele faz? Ele deixa eu me afogar, porque Ele não vai se afogar junto comigo. Pastor, então como que eu faço para não me afogar? Para de se debater. Deixa Jesus te pegar.
Deixa Jesus te levantar. Há uma canção antiga, mas tão poderosa. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, um pecador, mas Ele estendeu a sua mão para mim, Ele estendeu a sua mão para você, e Ele te levantou do pó, Ele te tirou do lamaçal. Ele pode fazer isso sempre que você para de se debater. Então nessa noite, renda-se a Ele, renda-se ao cuidado dEle, à fidelidade dEle, à soberania dEle, ao senhorio dEle. Ele pode fazer milagres. Jesus pode salvar, como pôde salvar aquele homem em Betesda, porque ele não estava mais se debatendo. E sabe qual é o mais maravilhoso de Jesus? Que quando Ele vem para me ajudar, para me salvar, para me curar, eu posso chamar mais gente. Porque o que Ele tem para mim, Ele tem para todos. Sabe qual é o problema dos judeus até hoje? Não é só que eles não acreditam em Jesus, mas é que quando Deus falou que através deles Ele abençoaria muitas nações, eles entenderam que era só Deus deles. Não ache que Deus só é seu, irmão. Você não é filho único. No reino dos céus não existem filhos únicos. Você pode chamar mais gente. Você pode orar por mais gente. Você pode ser bênção para mais gente. Aliás, você pode avisar todo mundo, porque eu não estou concorrendo com ninguém. Você não está concorrendo com ninguém. Nós não estamos em concorrência. Quando você está em Jesus, a concorrência dá lugar para a cooperação, porque Jesus é para todos. Jesus é de todos aqueles que o invocam. O que é impossível para você nesse dia? Onde você tem colocado as suas expectativas? Não perca mais tempo procurando um milagre naquilo que é inalcançável para você, que é imperfeito, que é incompleto. Olhe para Jesus. Ele está disponível para te ajudar. Mesmo que as palavras contra você venham, ou mesmo que o milagre pareça inatingível, Deus pode fazer o impossível. Queria que você fechasse os seus olhos. Antes de fazer o milagre, deixa Jesus acalmar o seu coração. Você cantou isso aqui nessa noite. Acalma o meu coração, Senhor. Às vezes, as muitas vozes que nós escutamos no tempo da tribulação impedem que nós escutemos a voz de Deus. Por isso que todas as vozes que você tem ouvido que não sejam Deus, que elas se calem nessa hora, para que você escute somente a voz do Espírito Santo dentro de você. Para de apostar em sistemas perdidos, incompletos e perfeitos. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E acredita que se Ele ainda não fez o milagre que você está pedindo, talvez o milagre seja você. Pai, eu oro nessa hora pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, e aqueles que nos assistem ou nos assistirão. Ajuda-nos a parar de olhar para as cisternas de águas paradas, a acreditar em sistemas imperfeitos, incompletos. Ajuda-nos a olhar para Ti, Jesus. Tudo aquilo que nos paralisava até aqui, que nos mantinha presos, sem mobilidade, Senhor, remove nessa hora. Nós nos levantamos em autoridade sobre essa palavra e nós começaremos a andar e a caminhar em direção ao Seu propósito a partir dessa noite.
Não fugiremos mais dele, mas queremos fazer parte dele. Que nosso coração agora encontre no Senhor alegria, paz, satisfação, encontros de segurança, de descanso. Eu oro para que os meus irmãos tenham descanso em Ti, Senhor. Descanso em Ti, mesmo enquanto trabalham, mesmo enquanto atuam, mesmo enquanto fazem, que eles encontrem descanso em Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que nos sustenta cada dia, Senhor. Remove as pedras que estavam nos túmulos e traz de volta a vida, Senhor, casamentos, ministérios, traz de volta a vida, filhos que estão se perdendo, pais que estão se perdendo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Oramos por um tempo de resgate, por um tempo de salvação. Vem, Senhor, vem e resgata-nos de nós mesmos, resgata o que está perdido, resgata aquele que já não encontra mais respostas nessa vida, nesses tanques de águas paradas. Tu és o Deus da misericórdia, Tu és o nosso Bethesda, Tu és o nosso tanque da misericórdia. Em Ti encontramos misericórdia, em Ti encontramos alívio, em Ti encontramos força. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite, é o que nós pedimos, Pai. Cura nessa noite, Espírito Santo. Passeie em nosso meio, vai curando, Senhor. Vai curando aquele que está enfermo. Toca, Senhor, nos rins, toca, Senhor, no estômago, toca na coluna, em nome de Jesus. Remove, Senhor, essa enxaqueca agora, em nome de Jesus. Nós oramos agora pela ação do Teu Espírito, a ação curadora do Teu Espírito. Vem, Senhor, e remove essa enfermidade. Remove também os sintomas dessa enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, aonde estiver, indo o som da minha voz, que a Sua presença e o Seu toque alcance nessa noite, Espírito Santo. Vai nesse hospital, Senhor. Vai nessa clínica, Espírito Santo, nessa casa, nesse leito de enfermidade. Remove essa enfermidade. Sopra Teu fôlego de vida nessa noite, Espírito Santo. Sopra, derrama sobre nós o poder da Tua ressurreição. Cristo venha sobre nós, é o que nós oramos nessa noite. Toca sobre todo aquele que necessita de Ti nessa noite, e que o coração se derrama diante de Ti para Te clamar, Espírito Santo. Há pessoas aqui nessa noite que oram por alguém, por um ente querido, por um amigo, por um conhecido. Pedem, clamam, Espírito Santo, ouve a nossa oração nessa noite, Senhor. Alivia a carga daquele que está sobrecarregado. Traz descanso nessa noite, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz aquilo que nenhum homem mais pode fazer, que nenhum sistema mais pode fazer, que nenhum remédio mais pode fazer. Em nome de Jesus. Ser livre nessa noite. Pelo poder do nome de Jesus, ser livre dessa enfermidade, ser livre dessa agonia, ser livre dessa angústia, ser livre desse peso, ser livre desse cansaço. Em nome de Jesus, ser livre, ser livre, ser livre. Se havia algo que paralisava você, hoje é tirado da sua vida e você vai começar a andar. E como Jesus, nós liberamos essa palavra profética nessa noite. Levanta, pega o teu leito e anda. Levanta, pega o teu leito e anda. Há muito o que fazer, há muito trabalho para fazer. Você é testemunha de Jesus Cristo. Você é testemunha de que Ele ainda opera milagres. Você é uma testemunha viva do poder de Deus e de quem Deus é. Por isso, levanta, toma o teu leito e anda. Não fique paralisado com as circunstâncias da vida, com as tristezas, com as angústias, com as amarguras. Não fique paralisado com isso. Ser livre, ser livre, ser livre, em nome de Jesus. Você vai começar a andar, você vai começar a andar. A minha vida não anda, pastor, vai começar a andar. Deus está tirando toda a paralisia nessa noite. Ele está removendo a enfermidade, Ele está removendo as falsas esperanças, a falsa fé, daquilo que é imperfeito, para derramar sobre você um azeite precioso do poder de Deus. Receba no teu espírito nessa noite e ser livre pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. No teu nome inclinamos.
Um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja uma bênção em nome de Jesus. Que essa noite você se levante, que você tome o seu leito, que você comece a andar em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, que essa palavra te sustente nesses dias, te dê direção nesses dias, em nome de Jesus. Amém, meus queridos?